Olá pessoal, tudo bem? Cá estou eu mais uma vez nessas cápsulas de hostidade e hoje quero começar com uma questão. Vocês acham que é possível que a gente saia num projeto de narrar uma história do feminino dando conta de toda a totalidade e pluralidade de mulheres que existe? Quem vai ajudar a gente a responder essa questão e a pensar sobre este projeto político e artístico é a aniversariante da semana, Judy Chicago. No último dia 20 de julho, ela completou 81 anos e até hoje é uma das porta-vozes da militância das mulheres no mundo das artes. A Judy Chicago sempre diz que o seu trabalho nunca teve o intuito de transformar o mundo, mas de empoderar sujeitos para que este sim pudesse transformar o seu entorno e, quem sabe, assim, poder chacoalhar um pouco as esferas de um poder político dominante que violentou e segregou inúmeras esferas da sociedade. No caso da Judy Chicago, ela é filha de pais marxistas e desde muito nova ela conviveu com a realidade da equidade de gênero. Contudo, na medida em que ela foi se desenvolvendo enquanto pessoa e profissional, ela percebeu que os espaços não tinham essa mesma educação, mas ao contrário, havia todo um projeto segregador a partir de uma hierarquia pautada no gênero. Quando ela vai estudar as artes, ela vê mulheres brilhantes sendo acometidas a temáticas e técnicas majoritariamente masculinas, tendo seu trabalho totalmente rechaçado e boicotado numa cena dominante. E é a partir dali, nos seus estudos acerca da história das artes, que pretensamente quis narrar também a história da humanidade, que ela percebeu que um dos momentos cruciais na história de todo humano, que é o momento do nascimento, ou seja, o momento do parto, ele sequer havia sido representado segundo uma historiografia ocidental e majoritária das artes. E é nesse momento que ela parte numa pesquisa muito solitária para poder descobrir, assim como a historiadora já citada aqui, Linda Nochlin, se não houveram de fato grandes mulheres artistas. E como a Linda Nochlin, a Judy Chicago também vai descobrir um sem número de mulheres potentes e que foram realmente colocadas à margem segundo um projeto político dominante. E é ali que ela sai de Los Angeles e vai para uma região interiorana da Califórnia. Ela aluga uma casa e ela convoca mulheres jovens que gostariam de se tornar artistas e faz uma seleção. Dessa seleção, elas montam uma residência artística com 15 mulheres e dessas, 9 são bastante relevantes ainda hoje no meio das artes e essas mulheres vão ter uma série de tarefas, experimentações, sobretudo a partir de um referencial teórico totalmente feminino. E ali você vai ver temas como a menstruação, o assédio sexual, o serviço doméstico e a própria performance sendo tomadas enquanto protagonistas dos temas agora tidos como feminino. A Judy Chicago, num dado momento, se sente um pouco abalada e sensibilizada com tudo aquilo que estava acontecendo e chama uma artista mais madura, a Miriam Schapiro, para fazer parte deste movimento político com ela. E juntas elas voltam para Los Angeles e montam a Woman Arts, que foi o primeiro centro de formação de artes tipicamente feminista. Esse Woman Arts, ele era um braço da Universidade da Califórnia. Contudo, num dado momento, as duas acabam tendo um certo imbróglio, algumas divergências conceituais e até pessoais, e a Judy Chicago sai desse projeto e se junta com uma outra designer, com outras mulheres, e vai produzir um outro trabalho que ela vai começar na década de 70 e que vai ser uma das principais obras de arte feminista, que é a famosa Dinner Party, que foi lançada em 1979. Numa tradução literal, significa, Dinner Party faz alusão ao banquete, é uma obra sobre um banquete e que não só, remonta a uma historiografia da filosofia, se a gente pensar junto ao banquete de Platão, mas
mas também e principalmente remonta a uma das cenas mais emblemáticas no que diz respeito à formação moral do Ocidente, que é a Última Ceia ou a Santa Ceia. E para quem é familiarizado com essa obra, sabe que eu estou falando de um momento em que você tem Jesus Cristo, né, que é o grande signo dessa moral cristã, né, especialmente como um aspecto educador do Ocidente, e você tem figuras que narraram essa história desse cristianismo, que são os apóstolos que estão ali, e não há nenhuma mulher. Então a Judy Chicago monta uma enorme instalação para fazer sentar à mesa mulheres célebres dessa historiografia que ela gostaria de remontar e repassar ali para esse contexto das artes. E ali a gente tem uma grande instalação que vai se dar através de um triângulo com 13 posições, ou seja, 13 pratos postos com todas as pompas de um banquete, e em cada um deles você tem bordado o nome de uma dessas mulheres que ajuda a Judy Chicago a contar essa nova historiografia. Cada um desses lados também vale ressaltar que foi dividido através de recortes temporais. Então você vai ter um momento que você vai ter a pré-história até o Império Romano, um outro momento que você vai ter o início do cristianismo até a Reforma, e um terceiro momento que vai narrar a era moderna e contemporânea. E ali também você vai ter um piso de cerâmica que vão ter vários outros excertos acerca dessa história do feminino, e em cada um dos pratos feitos de cerâmica chinesa, você vai ter a representação de uma vulva. E são vulvas das mais diversas. Você tem vulvas tridimensionais, vulvas pintadas com duas cores, com muitas cores, mais psicodélicas e etc. E ali, no finalzinho da década de 70 para 80, essa obra ela vai entrar num embate público muito grande, e você vai ter dois lados. Um encabeçado pelos homens que vão levar essa obra até mesmo para o judiciário norte-americano, dizendo que se trata de uma obra extremamente obscena, desconsiderando toda a nudez feminina que não foi representada pelas mulheres e que faz parte dos espaços dominantes dos museus desde sempre, mas uma outra ponta que vai ser encabeçada por mulheres e que vai fazer críticas muito contundentes acerca desse trabalho. Uma delas que eu vou destacar aqui é a feita pela Hortensia Spillers, no ano de 1984. Ela que é uma crítica literária e que vai narrar boa parte ali, né, das críticas que dizem respeito às questões raciais nesse momento dos direitos civis norte-americanos. Ela vai observar que essa obra da Judy Chicago não considera quase nenhuma mulher que não seja branca ou ocidental, né? E ali ela vai chamar a atenção que a única negra que está sentada à mesa é a Sojourner Truth, que é uma importante pastora, mas que no seu prato não há uma vulva, mas 3 faces representadas, o que dá um certo significado de que se trata de uma mulher castrada, uma vez que a potência das outras mulheres está sendo representada através do aspecto do seu órgão genital, né, mediado pela vulva. Você vai ter Virginia Woolf, você vai ter as deusas do Paleolítico, a Artemisia Gentilesca, algumas delas até citadas aqui, mas você não vai ter outras mulheres que também foram grandiosas e importantes para que a gente pudesse narrar uma historiografia do feminino. A própria Judy Chicago vai revisar essa obra inúmeras vezes e falar sobre as falhas, sobretudo porque, uma vez que a gente se calça de algumas lentes, notadamente a gente acaba excluindo outros povos e outras vivências que não são as nossas. E é nesse sentido que a arte cumpre um papel essencial, sobretudo quando a gente joga luz a essas obras e contemporaniza as mesmas a partir de lógicas que fazem parte dos contextos atuais. Então a obra da Judy Chicago e as outras obras dela que vão remontar inúmeras vezes, por exemplo, a própria origem da vida através do nascimento, elas ajudam a gente a perceber quais foram as narrativas dominantes e quais continuam sendo quando a gente não faz autocrítica, mesmo fazendo um recorte de um determinado grupo minoritário, porque as mulheres são muitas, as índias são muitas, os indígenas são muitos, os negros e negras são muitos, ou seja, quando a gente homogeneiza, a gente perde a oportunidade de convocar novos sentidos e aí sim ampliar a nossa visada sobre uma pretensa história da humanidade, sobre a história da estética e também sobre o nosso comportamento social.
Se você gosta da Ju de Chicago, me conta aqui. Se você também tem severas críticas, deixa aqui também, porque é sempre possível que a gente continue estabelecendo esses códigos de linguagem e essas reflexões, porque a arte, para mim, pelo menos, é uma escada potente para que a gente chegue nesses lugares um pouco mais ativos e afirmativos por excelência. A gente se vê nas próximas cápsulas de Rostidade. Tchauzinho!